Câncer, bem-vindos ao Filhas de Brígida para nossa leitura semanal. Lembrando que os avisos sobre as leituras estão aí embaixo na descrição do vídeo, tá? Junto com o link do nosso outro canal, Runa, Sol e Lua, maravilhoso, super vale a pena conferir também. Vai ter leitura bônus para os 3 signos que tiverem mais visualizações. E é isso aí, minha gente, eu já quero muito agradecer vocês pelos likes, inscrições e compartilhamentos também, tá bom? Bora começar então? E também, minha gente, pela sua presença aqui no canal. Tanto quem é novo por aqui, como quem já nos acompanha há mais tempo, tá? Bora começar então? Gratidão, Espírito, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, Senhor Jesus, gratidão. Por favor, o que vocês gostariam de dizer aos cancerianos para nossa leitura, por favor. Obrigada. A clareza do acreditar. Essa carta saiu para Áries essa semana já. Obrigada. Temos aqui abraçar, energia de Capricórnio, tempos desafiadores e esforço dedicado. No fundo do deck, escolha suas batalhas. Exato. Gratidão, Espírito. Exato. Vocês sabem aqui o que a espiritualidade está me falando? Olha, nos próximos dias vai ter alguém aí que vai estar colocando todo o seu esforço, toda a sua energia para fazer você entrar numa briga, para fazer você entrar num confronto, numa situação confusa, num conflito ou em tempos difíceis. Ou seja, a pessoa vai estar de alguma maneira tentando colocar você numa saia justa, tentando colocar você numa situação apertada, da qual seja difícil de você sair. Não obrigatoriamente precisa ser uma situação de briga, mas uma situação de dificuldade no trabalho, gerar climão entre as pessoas, mal-estar entre as pessoas, perda financeira, sabe? Então a pessoa tá a fim de trazer dor de cabeça e prejuízo, né? E o que eu acho interessante é que a forma como essa pessoa, essa raposa, pode ser que não seja uma só, sejam várias raposas, vai estar agindo, a sensação que eu tenho é, essa raposa quer que você abrace essa dificuldade, sabe? Ou seja, essa raposa não quer que você, essa raposa quer que você entre de cabeça, assim, que você mergulhe nessa situação, nessa dificuldade. Só que aqui a espiritualidade me fala que você vai conseguir enxergar isso claramente. Você vai conseguir enxergar o que está acontecendo. Você vai conseguir enxergar exatamente essa intenção dessa pessoa, qual é a situação difícil, qual é o caminho que você não deve ir. E eu sinto assim, ainda que seja uma situação que pode ser difícil para você, ou seja, é uma situação que é difícil você resistir a essa tentação, essa briga, essa provocação, é difícil você não ir por esse caminho, sabe? Você tem que ser firme. Aqui a espiritualidade deixa claro, você fique firme, seja forte. Porque da mesma forma como você vai conseguir enxergar isso daqui com clareza, você também vai conseguir enxergar uma saída, tá? Você que tá vindo aqui nessa energia para quem a leitura vai ressoar, você vai conseguir enxergar uma saída. Como é que isso vai acontecer? Primeiro de tudo, a espiritualidade fala, escolha suas batalhas, tá? Ainda que essa seja uma situação que você vai sentir coçar, você vai sentir pinicar de vontade de se mergulhar, tipo assim, é assim? Essa pessoa tá querendo briga? Pois então segura que eu tô regaçando minhas mangas e lá vou eu, sabe? Por mais que você sinta uma vontade muito louca de você fazer isso, a espiritualidade fala, escolha as suas batalhas. Quando esse tipo de alerta vem, aqui a espiritualidade já tá falando, olha, se você vai entrar numa guerra, saiba muito bem com quem é que você tá brigando, o tempo de duração disso daí, e só entre se você for vencer. Então, ou seja, só se você tiver certeza. Essa é uma situação que aqui a espiritualidade está deixando muito claro. A pessoa que você acha com quem você vai estar batalhando não é quem você pensa. Essa situação ela pode se mostrar mais longa do que o que você imagina, mais difícil do que o que você imagina, e não existe certeza de vencer. Então, tá muito arriscado para você simplesmente mergulhar de ponta nessa situação, tá? Então, a espiritualidade fala assim, olha, essa é uma situação que não te compensa. Existem batalhas que compensam, existem batalhas que não compensam. Então, essa é uma situação que você precisa ter muita clareza, buscar pela informação, buscar pela verdade, para você conseguir encontrar um outro caminho, para você conseguir contornar, para você conseguir ter sucesso dentro dessa situação, sem que você
mergulhe de ponta nessa história. Pode ser que aqui a ideia seja você, acima de tudo, a espiritualidade já deixou claro, bloqueia isso daí, não caia nessa conversa, tá? Para você conseguir achar a saída, pode ser recorra às ajudas que você possui, seus amigos, seus familiares, as pessoas que te querem bem, que são confiáveis, que você pode recorrer a essa ajuda. Recorra à espiritualidade, peça guia divina, peça força a Deus, peça orientação, porque Ele está sempre ali do nosso lado, sabe? 24 horas. Ele está lá do nosso lado, Ele está pronto para nos ajudar, para nos guiar, para nos dar forças. Então, aqui o que a espiritualidade fala é, busque por outros caminhos. Interessante. Eu acho interessante porque aqui a gente tá tendo uma mistura de cores, né? Tem azul, tem preto, tem roxo, tem vermelho, tem verde. O que eu achei que ficou um pouquinho mais forte foi o roxo. Deixa eu dar uma olhada, gente. Na cor roxa se vai ter algum aviso, algum alerta, tá? Mas se eu não me engano, fala muito de intuição. Ó, aqui. Violeta, né? Seria o roxo. Simboliza o bom julgamento, ou seja, discernimento, né, minha gente? Realização, paz de mente, equilíbrio, sabedoria, paciência, confiança, remoção de obstáculos e aquilo que não não é normal, qual que é a palavra? Sabe quando você, uma coisa que não é cotidiana, que não é do dia a dia, uma coisa assim diferente. Por exemplo, assim, se você tem uma ideia que de repente você teve uma ideia super genial, você pensou fora da caixinha, uma coisa completamente diferente, é mais ou menos uma coisa assim, sabe? Uma coisa completamente fora da curva, sabe? Uma coisa que não é do dia a dia. E aqui diz, o violeta está associado com o chakra da coroa. O chakra da coroa já fala justamente sobre compreensão, entendimento, receber e entender as mensagens do universo, da espiritualidade e saber se comunicar com a espiritualidade, saber enviar suas intenções para o universo. Aqui, o que a espiritualidade já deixou muito claro é os anjos da guarda e os anjos de modo geral vão estar conversando com você. Vão estar ao seu redor, vão estar mandando mensagens. Então esteja atento para receber essas mensagens, para você ver os sinais. Vai dar tudo certo, minha gente, vai dar tudo certo. Ok. Tem aquele ditado que fala assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas se eu entrar, então aí eu dou uma boiada para não sair. Aqui eu sinto que é o contrário, minha gente. Aqui eu sinto que você tem que dar a boiada para não entrar na briga. Ok. Boas notícias, revertido. O que mais, espírito, vocês gostariam de dizer? Obrigada. Alegrias e comemorações, passado amor perdido, amigo fiel aliado revertido, embaraços e dificuldades. No fundo do deck, amigo fiel aliado. Exato. Gratidão, espírito. Olha, aqui o que a espiritualidade está me dizendo é o seguinte, nos próximos dias você vai ter um certo aborrecimento, tá? Porque essa situação que vai estar surgindo para você é uma situação que envolve uma pessoa do passado que já foi um amigo seu, já foi uma pessoa próxima, já foi uma pessoa que você quis bem, mas essa pessoa se voltou contra você. E eu sinto que ou você já sabe disso, então você já passou aborrecimento com essa pessoa e você vai ter raiva porque é essa pessoa que vai estar agindo nos próximos dias, ou você vai descobrir isso. E aqui o que a espiritualidade me fala é, essa pessoa está a fim de trazer aborrecimentos para que essa pessoa possa ter sucesso. Pode ser aqui utilizando algum assunto do passado, a própria pessoa pode ser do passado, como a gente já falou, né? Pode ser tentando ter sucesso em alguma coisa do passado que essa pessoa já tentou e não conseguiu. Pode ser uma pessoa que está te dando dor de cabeça nos últimos tempos. Enfim, essa pessoa vai criar caso, né? Essa pessoa vai querer dar nó em pingo d'água. Só que aqui o que a espiritualidade me diz é, não foque nas falsas amizades, nas pessoas que traíram a sua confiança, que viraram a casaca. Porque aqui você tem amigos de verdade. Você tem amigos de verdade, você tem quem te ama de verdade, você tem quem te quer bem de verdade. E vai ser essas pessoas, sejam aí
pessoas de carne e osso ou da espiritualidade que vão te ajudar a contornar essa situação. Mas eu sinto que existe uma necessidade muito grande de você tomar cuidado com quem você confia. Fala um pouco mais desse amigo fiel, aliado, revertido, espírito, por favor. Notícias breves, notícias que estão chegando aí. Magia, feitiço. Eu sinto que é uma pessoa que não é da tua confiança. Tem aqui notícias chegando, tentando te iludir, tentando te confundir, tentando te enganar, te enfeitiçar. Seu emocional, sua intuição, confundir sua intuição, bagunçar com a tua cabeça. Pode ter a ver com uma mulher, pode vir de uma mulher. E aqui vai ter que ter alerta, perigo no caminho, dificuldades. Vício ou teimosia. Vocês sabem que aqui pra mim essa carta é a mesma energia da carta do diabo, né? Eu acho interessante, então poderia estar falando de energia de Capricórnio, né? Que é o arcano maior que representa Capricórnio, o signo de Capricórnio. E o mundo, essa carta é como se fosse a carta do mundo. Também temos energia de Capricórnio, então tá muito forte. Eu acho interessante porque é exatamente aquilo que a gente viu. O cachorro revertido é a energia do diabo. Mas o cachorro de cabeça para cima é a carta do mundo. Ou seja, é exatamente isso. Uma falsa amizade, uma pessoa que virou a casaca para você é a pessoa que você tem que tomar cuidado. Mas vai ser através de uma amizade verdadeira que você vai conseguir achar essa solução. Qual é o alerta, espírito? Por favor, qual é o alerta? Em casa... Casamento feliz, notícias distantes por caminhos distantes, separação, alegrias e comemorações. No fundo do deck, traições. Gratidão, espírito. Exato. Aqui a espiritualidade me fala, olha, você vai estar super tranquilo, você vai estar de boas aí na sua casa, sua família, seu romance, suas amizades, seu trabalho. É como se as coisas estivessem bem. Incomum, gratidão, espírito. Uma ideia incomum, aquilo que não é do dia a dia, aquilo que não é do cotidiano, é algo incomum, fora do comum. Exato. Aqui você vai estar tranquilo e feliz, e de repente vem essa armadilha, vem essa situação para querer tirar você do eixo, para querer tirar você da felicidade, tirar você da prosperidade, mas através dessa essa ideia incomum, que você vai conseguir cortar isso que a raposa tá querendo. Você não vai deixar a raposa chegar onde a raposa tá querendo chegar. E vai haver sucesso, vai haver comemoração. E a traição vai ser colocada pra fora, vai ser lançada fora. Lançada pela janela, é o que eu estou ouvindo. As portas não vão se abrir, vai voltar pra de onde veio. Acabei de ouvir, voltar direto pro remetente. Ok. Qual é a orientação, espírito? Por favor, qual é a orientação? Perigo no caminho, dificuldades. Temos aqui um homem. Viagens ou mudança de vida. Mais um homem. Vitória. No fundo do deck, confirma. Aqui é a energia do cachorro. Um homem é dor de cabeça, mas o jogo vai virar com a ajuda do homem certo. Também pode ser que aqui seja esse homem que ele é problema, ele tá querendo virar o jogo e ter sucesso com relação a outro homem. Ou seja, esse outro cara, eu acho que ele tá querendo algum tipo de parceria. Talvez essa energia do cachorro de cabeça para baixo seja que esse cara aqui, o intermediário, a aliança deles não tá boa, a amizade deles não tá boa e ele tá tentando reconquistar essa amizade. Confirma. Confirma. A sensação que eu tenho é... Deixa eu ver como é que eu vou conseguir colocar em palavras o que eu tô sentindo. Esse cara intermediário, ele vai estar criando uma certa situação onde ele acha que ele tá indo atrás da vitória. Ele é a raposa, ele acha que ele vai estar tendo sucesso. Só que aqui o que a espiritualidade me fala é o que quer que seja que essa saída que você vai ter, essa verdade que você vai ter, é um caminho que você vai estar muito seguro, muito segura, ou seja, você vai estar agindo na certeza, vai ser super assertivo
E é uma coisa que você vai ter muita segurança. Então é tipo assim, é uma coisa que vem com muita força, vem com muita estabilidade. É um argumento, uma saída, uma solução que não tem como quebrar. Simplesmente não tem como quebrar. E eu achei interessante porque eu acabei de ouvir 2 confirmações. Quando eu falei pra vocês, não tem como quebrar, eu ouvi um barulho. E eu repeti, não tem como quebrar. Eu ouvi o mesmo barulho de novo. Então, eu sinto que confirmou 3 vezes. E vocês sabem aquilo que eu falo, né, gente? 3 confirmações é batata. É batata. Ok, espírito, o que mais, por favor, vocês gostariam de dizer aos cancerianos para nossa leitura, por favor? O que é que está acontecendo aqui exatamente? Mago, energia de Áries, Gêmeos e Virgem. 8 de ouros, que é o tal do esforço dedicado que saiu ali. 4 de copas, o carro, energia de Câncer. E a lua, energia de Câncer e Peixes. No fundo do deck, a força, a energia de Leão. Exato, eu já vou falar pra vocês, gente. Vai fracassar esse planinho sem vergonha da raposa, tá? Verdadeiramente tem alguém aqui que tá se empenhando, tá fazendo magia, sim, porque isso daqui representa trabalho mágico, tá fazendo manipulação, tá mexendo os pauzinhos, tá fazendo as tripas coração, tudo aquilo que a raposa sabe fazer, a raposa tá fazendo, tá? Pra raposa tentar atingir aqui um certo objetivo. Porque a raposa está aborrecida e a raposa quer empurrar alguém aqui na direção errada. Só que aqui o que a espiritualidade já me avisa é, a raposa não vai conseguir. A raposa vai fracassar totalmente, porque o que quer que seja essa armadilha, você não vai engolir, você não vai entrar, você não vai cair nessa conversa. Você vai seguir por um outro caminho que a raposa não espera, a raposa não vai ver. Inclusive, acabei de escutar, se essa raposa foi atrás de magia, de alguém que fizesse algum tipo de magia, ou então tentasse prever o futuro, tipo assim, tá, eu quero fazer uma situação, eu quero saber o que essa pessoa vai fazer, eu quero saber quais são os caminhos, então a pessoa quis saber tudo do futuro. Aqui o que a espiritualidade me diz é, alguém aqui vai seguir por um caminho que essa pessoa que estava vendo esse futuro não conseguiu enxergar, não vai conseguir enxergar, não conseguiu prever. É uma coisa absurda, né? Mas existe isso. Vocês sabem por quê? Das duas, uma. Ou isso daqui é uma mudança de última hora, porque quando a gente vê o futuro, na verdade a gente vê possibilidades, né? O futuro se faz dependendo da decisão que a gente toma. Então, como a gente tem vários caminhos, tudo são opções, tudo são possibilidades. Mas quando a gente escolhe um caminho específico, aí a gente já consegue ter uma visão do futuro. Então já consegue ver para onde é que aquele caminho vai. Então depende da decisão de cada um, né? Então o futuro muda. Então, ou alguém mudou de decisão de última hora, e pode ter sido uma decisão assim, nova, uma coisa fora do comum, uma coisa inesperada. E quem tava lá vendo, mexendo ali com essas magias, tentando ver, não conseguiu ver, não conseguiu entender. Ou, o que eu acredito que é muito forte, Deus escondeu. Deus não vai deixar essa pessoa ver. Vai estar lá, na sem vergonhice, fazendo uso da magia para saber para que direção que alguém vai, para tentar montar a armadilha certinho para que alguém, sabe, caia na armadilha. Deus não vai deixar, Deus vai esconder. Uma ampulheta. Uma questão de tempo. Tem alguma coisa a ver com o tempo? Rápido. Exato. O carro fala sobre movimentos acelerados. Tempo. Vai acontecer antes do previsto. Antes do previsto. Uma mudança inesperada. Nossa, cara, bem feito. Bem feito. Vocês sabem aqui o que a espiritualidade está me mostrando? Quem quer que seja essa pessoa, está fazendo mau uso da magia, estabeleceu todo um planinho arquitetado,
Só que aqui o que a espiritualidade deixa claro é alguma coisa vai acontecer antes do tempo, de alguma forma diferente daquilo que foi previsto, uma mudança inesperada. Então, quem quer que seja, essa pessoa que fez a magia, foi em alguém ou por conta própria tentou checar como é que o futuro ia acontecer, essa pessoa vai cair do cavalo. Essa pessoa vai cair do cavalo. E eu sinto que isso é um karma. É um karma que é para essa pessoa aprender a parar de usar a magia da forma que não deve, tentando manipular o destino a favor de si, tentando puxar a brasa para a própria sardinha. Porque as coisas não são assim. Destino não é um brinquedo para se brincar, para se controlar. E é isso o susto que essa pessoa vai levar. Oh, eu não sei o que a espiritualidade vai fazer aqui, mas vai ser interessante. Já quero continuar perguntando pra gente ver o que mais que vai rolar aqui. Mas já aviso vocês, gente, vai haver sucesso para o justo, para o correto nessa situação. A raposa não vai conseguir vencer. A raposa não vai conseguir vencer porque a espiritualidade tá havendo aqui uma intervenção divina. A espiritualidade tá trazendo ventos de mudança. Tem alguma coisa relacionada com o tempo, com o relógio, com o horário, talvez com o clima. E é uma coisa que ela vai mudar. É uma coisa que de manhã ela começa de um jeito, à noite ela já tá de outro. O que seria essa questão de tempo? Obrigada. O As de Ouros. Uma oportunidade inesperada, uma saída, é a tal da ideia. Uma ideia inesperada. Que é justamente o que vai quebrar os planinhos da raposa. Uau! Ok, espírito. Por favor, qual é o alerta aqui? Mas eu acho que antes do alerta, eu só queria saber um pouco mais sobre esse amigo fiel, aliado, revertido. O que seria essa pessoa? O pendurado. Energia de peixes. Pode ser alguém que tem energia de peixes. Interessante porque o pendurado vem de cabeça para baixo. E o amigo fiel também vem de cabeça para baixo. Alguém foi deixado de escanteio. Alguém tá levando um gelo. Rainha de água, energia de câncer, escorpião e peixes. Pode ser uma mulher. Pode ser que seja outra pessoa de câncer também, tá, gente? Mas eu acho que aqui peixes está mais forte. E o 5 de copas. Perda. Uma pessoa está estagnada. Essa rainha de água, ela tá estagnada. Talvez as parcerias dela, a amizade dela com alguém tá estagnada, tá de cabeça para baixo, não tá boa. Pagem de terra, energia de touro, virgem, capricórnio. E a força, energia de leão. No fundo do deck, o 8 de copas. E é exato. Então, essa rainha de água, ela tá vindo aqui com algum tipo de armadilha, que é pra ver se ela consegue contornar a situação. Que é pra ver se ela consegue puxar a brasa da brasa pra própria sardinha, né? Virar a situação a favor de si. Mas, novamente, alguém aqui tá sendo forte. Alguém aqui vai ser forte. Alguém aqui vai ouvir a intuição. Vai ser ajudado pela espiritualidade. Vai receber um apoio, vai receber uma força. Com a carta da força, gente, eu sinto que aqui o que a espiritualidade pede é só não se desespere. Essa raposa quer que você entre com tudo, que você dê a boiada para entrar no conflito, no confronto, na confusão. Não haja nessa energia. Mude a sua energia. De que maneira? Agindo com fé. Com fé, com alegria, com esperança, com a certeza de que Deus proverá. Deus vai agir nessa situação. Enquanto você trouxer essa alegria, esse otimismo e essa fé, você estará forte e você não vai entrar nessa situação. Porque essa rainha de água, quem quer que seja a raposa que está criando essa situação, espera que você se desespere e entre nesse conflito, porque a ideia dela é fechar a sua visão. Fazer você enxergar vermelho. Como assim? Fazer você ficar com tanta raiva, com tanta indignação, se sentindo tão ofendido que você só vai enxergar: eu tenho que brigar. Só que esse não é o caminho certo. Quando você mantém a calma, você vai usar aí o amor, a alegria, a paz e a fé
para encher o seu coração e saber Deus proverá. Então, confiar em Deus, você sabe que a briga não é o único caminho. Você sabe que isso, esse confronto, esse conflito, essa confusão não é o único caminho. Essa situação difícil não é o único caminho. Uma saída vai aparecer. Porque vai. Porque Deus vai deixar a raposa perdidinha. Perdidinha, minha gente. Que a raposa vai perder o eixo, vai perder a direção, não vai saber aqui para onde alguém foi, o que vai acontecer, o que vai fazer. Mas o que foi que aconteceu? Que o plano era perfeito? Pois é, plano perfeito só de Deus, gente. Só de Deus. Então, no susto, essa raposa vai lembrar que mais poderoso do que Deus não tem. Mais poderoso do que Deus não tem. Qual é o alerta, Espírito? Por favor, qual é o alerta? 8 de copas. O alerta são os caminhos a seguir. 3 de ouros. A criança aqui, ó, o pajem de água, energia de câncer, escorpião e peixes. Aqui chama criança de visões. O 8 de paus. E os enamorados, energia de gêmeos. No fundo do deck, o cavaleiro de água, energia de câncer, escorpião e peixes. Temperança, energia de sagitário. Credo. Meu pescoço até travou. A sensação que eu tenho é que é como se alguém estivesse tentando segurar a sua cabeça e fazendo você olhar numa única direção. E é exatamente isso que está acontecendo. O cuidado, o alerta é cuidado com os caminhos que vão ser tomados. Porque definitivamente as raposas estão trabalhando em conjunto para fazer você seguir numa direção específica. Para fazer você ir numa certa direção na inocência, sem você perceber. Sendo que nessa direção o acordo das raposas já está montado. Já tem ali uma emboscada com gente que é aliançada da raposa. Já é uma pessoa que está junto com a raposa. Já é tudo esquematizado. Já é jogo de carta marcada. E aqui a gente tem o cavaleiro de água, energia de câncer, escorpião e peixes. A temperança, energia de sagitário, já tá indicando que alguém ali já vai estar na situação, já vai estar ajudando a raposa, criando as coisas para poder trazer o conflito. Então, minha gente, em resumo, uma raposa vai estar criando essa situação para que você vá, tome o caminho errado e siga direto para essa situação, que é a tal da saia justa. É o tal do conflito, é a tal da confusão, aonde alguém está preparado, esperando para criar encrenca. Vocês estão enxergando isso? Então, é aí que está o alerta. O caminho que você toma. O caminho que você toma. Eu só queria esclarecer um pouquinho mais esse 8 de paus, porque ali falava sobre comunicações e notícias, né? Então, eu sinto que isso daí pode ser uma situação envolvendo uma conversa, uma comunicação, que a ideia é, de alguma maneira, mexer com a sua cabeça para que você só enxergue um caminho e vá nessa direção. Olha, 9 de paus, 10 de espadas, mas não faça isso. Permaneça dentro do seu círculo de proteção, dentro da proteção que a espiritualidade te deu, que você vai ver a derrota das raposas. Confia em Deus. O que seria o 8 de paus e os enamorados? A sacerdotisa, energia de câncer e de peixes. 3 de paus, 3 de copas, exato. Confie em Deus, faça uma oração, ouça a sua intuição, preste atenção ao seu redor. Veja os sinais da espiritualidade, veja os sinais da espiritualidade. Que vai haver comemoração, vai haver celebração, você vai saber o que fazer. Eu acho interessante porque aqui pode ser, ó, recorra a quem é leal de você de verdade. A raposa tem amigos? Pode ter. Pouco importa, você também tem. Você também tem. Pode ser que sejam as pessoas de carne e osso, exatamente como eu falei, que gostam de você de verdade, mas pode ser os seus amigos espirituais. Deus, o Senhor Jesus, os anjos de guarda, o Espírito Santo, guias, mentores, orixás, povo de rua. A espiritualidade está aí. E eu sinto que aqui a espiritualidade vai estar justamente te indicando o caminho, te dando sinais, te mostrando o que fazer, te mostrando exatamente em que direção seguir. Para que haja comemoração, para que haja celebração. 3 de espadas, 3, 3, 3. E com a imperatriz são 4 números 3. 4 vezes 3, 12. Atenção com o dia 12. E eu acho interessante porque 12 é a carta do pendurado. Então, atenção com o dia 12 de setembro. Atenção
meio-dia, meia-noite. Atenção com o número 12, talvez até o dia 12. Eu acho interessante porque a leitura de vocês vai do dia 5 até o dia 11, né? Mas atenção ao dia 12 também. 4, número 3. Deixa eu ver o que o número 3 fala. Não é à toa que tá vendo isso aí. Era só um instantinho, tá, minha gente? Aqui. Criatividade, harmonia, felicidade, crescimento, conexão, entusiasmo, criança, suspeita, falsidade. Interessante, a palavra criança, ela veio na minha boca, né? Criatividade, harmonia, felicidade. Usar a criatividade é o que vai trazer a harmonia, e manter a harmonia, o equilíbrio, é o que vai trazer a felicidade. Crescimento, conexão, amizades, entusiasmo, que é a carta da força, né? Criança, eu sinto criança, tenha uma pureza de coração, tenha uma... Haja... O que uma criança faz, né? Quando a gente é criança, a gente não olha as coisas que nem os nossos pais, né? Você vê lá seus pais preocupados com tal situação, mas na época que a gente era criança, a gente não entendia, a gente achava que não tinha problema, a gente não via a seriedade da coisa e conservava aquela alegria, aquele riso, aquela esperança e aquela fé. Quando a gente cresce, é como se a gente perdesse isso, né? A gente olha para as coisas de uma forma mais séria, mais mal-humorada, mais desesperançosa. Então eu sinto que aqui o que a espiritualidade está falando é: deixe o seu coração cheio de fé, de esperança, de alegria, como se fosse o seu coração de criança. Deixe a sua criança interior te guiar nessa situação. É interessante porque a mesma coisa aconteceu na leitura de Gêmeos. Nesse baralho, que a gente vai usar no final da leitura, tá? Para pedir a guia e orientação, tem uma carta que é a carta do porco-espinho. Que é... Justamente, o nome dessa carta é Inocência. E é uma carta que ela fala sobre a sua criança interior. Quando você deixa aqui, número 12... E o pendurado fala: veja as coisas de uma perspectiva diferente. Então veja as coisas com a sua fé, a sua esperança, como se fosse uma criança, com a pureza de uma criança, ou seja, o seu coração puro, a sua fé real, a sua criança interior, a sua essência, como um filho de Deus. Oh, meu Deus do céu, a minha cabeça está explodindo. Gente, aqui o que a espiritualidade está falando é o seguinte: confie, fé no Pai. Deus é Pai. Se Deus é nosso Pai, nós não vamos ficar desamparados. A gente não vai passar aperto, porque o que o Pai faz pelo seu filho? Ele protege, ele ajuda, ele guia. E essa carta do porco-espinho, ela fala justamente isso. Enquanto você conservar a sua inocência, a sua pureza, a sua fé de criança, é uma fé que vai mover montanhas. Porque se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Essa é uma carta que verdadeiramente nos lembra que se a gente tiver a fé, a gente vai ver a montanha ir a Maomé. E Jesus fala isso. Jesus fala isso: se você tiver fé, ainda que seja uma fé do tamanho de um grão, uma semente de mostarda, um grão de mostarda, você é capaz de falar para uma montanha: mova-se daqui para lá, e a montanha se move. Ó, eu tô arrepiando. E é isso. E querendo ou não, criança, Jesus é a criança do Pai, né? É o Filho de Deus. Se ele tá falando, tá falado. Então é isso que eu sinto. Tenha uma fé capaz de mover montanhas. Capaz de mover montanhas. E essa é uma verdade, gente. Eu juro pra vocês, essa é uma coisa que eu aprendi na minha vida. Quando você tem fé em Deus, não interessa o tamanho do problema que você tá, não interessa o tamanho da preocupação, não interessa a situação. Parece que não tem saída, parece que não tem jeito, mas se você tem fé, e se na fé você entrega na mão de Deus e confia de todo o seu coração que Deus vai te trazer uma resposta,
exatamente como confiar no pai, na mãe, essa resposta ela vem. E é por isso que é uma saída incomum, fora do esperado. Por quê? Porque Deus é o Deus do impossível, do impossível. E não tem nada que Deus não consiga fazer. E Deus, essa também foi outra coisa que eu aprendi na minha vida. Deus age por caminhos, gente, que a gente nem imaginaria, a gente não acha possível, ele faz de um jeito perfeito e é uma coisa que a gente nem sonharia. É uma coisa incomum, é uma coisa que não passaria na nossa cabeça. Mas é uma coisa que quando ele faz e a gente para olhar, que a gente vai entender duas coisas, como ele é perfeito, porque é exatamente como tem que ser, e a gente vai entender o sentido das coisas. Vocês sabem que isso foi uma experiência que eu passei na minha vida, aonde houve uma situação em que eu rezei e eu pedi a Deus, ó Senhor, eu peço que o Senhor coloque as tuas mãos nessa situação e que seja feita de acordo com a vossa vontade. Que a justiça seja feita de acordo com a vossa vontade. E eu achei interessante, gente, que Deus respondeu a minha oração na hora. Imediatamente, eu juro pra vocês. Imediatamente, essa resposta ela veio. E o que eu achei interessante é que a resposta que Deus me deu, o que eu vi acontecer, eu parei e eu pensei assim, eu nunca ia imaginar uma situação dessa. Porque eu nunca ia imaginar que as coisas tinham esse significado, que era por esse caminho que tinha que ser, que era isso que ia trazer o resultado mais importante. Mas é porque é assim, como a gente tem uma visão limitada, malemar a gente vê o nosso lado da história, a gente não enxerga tudo, mas Deus enxerga tudo de todo mundo, passado, presente e futuro, todos os corações de todas as pessoas, aquilo que está na mente, nas intenções, que a gente não vê, a gente não conhece. Então, como Deus enxerga a verdade completa 100%, então ele sabe qual é o melhor caminho, o caminho que verdadeiramente traz a solução, verdadeiramente traz a justiça e verdadeiramente coloca as coisas no lugar. E é por isso que a justiça de Deus é perfeita. E é por isso, gente, que quando a gente fala, deixe para que Deus julgue, porque primeiro, só a ele cabe julgar. E segundo, só ele vai trazer o julgamento perfeito. É aqueles tipos de situação que você acha assim... Vamos dizer assim, se a raposa te prejudicou, você quer que a justiça divina seja feita, mas você pensa de uma determinada maneira, você queria que a justiça viesse num assunto. Só que quando você deixa nas mãos de Deus, ela vem de outro lado. Por quê? Porque vai vir do lado certo. Vai atingir o bolso, a vida pessoal, o trabalho, o passado, o que quer que seja, que é o ponto aonde a justiça verdadeiramente tem que agir. E é por isso que quem quer que seja essa raposa que foi mexer com magia para fazer um planinho infalível, para já estruturar como é que ia fazer, por onde é que ia, não conseguiu prever. Por quê? Porque está havendo uma intervenção divina. É Deus que está entrando nessa situação. E é lógico que não dá para prever, porque ele é o Senhor do tempo. Ai, meu Deus do céu, ele é o Senhor do tempo, é exatamente isso. Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Foi ele que criou o mundo, do céu e da terra. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E eu acho interessante porque a carta que tem aqui é a carta do mundo, número 21. Vocês percebem? 21, 12. 12, 21. Atenção com o dia 21 de dezembro, tá, gente? Este ano. Pode ser que seja uma data específica para alguém aí. Não sei se vai acontecer alguma coisa, mas registrem essa data, tá? E aqui, ó, suspeita e falsidade. Ou seja, pouco importa que a raposa esteja vindo com traição. E é interessante porque a próxima carta é a Mãe Verde, a Mãe Terra, a Imperatriz, energia de Touro e Libra. Aqui é justamente essa energia de cuidar da criança. Exatamente. Aqui é a espiritualidade, porque
Oh, vocês sabem que exatamente isso veio na leitura de Áries. Exatamente isso veio na leitura de Áries. Lá, Deus estava falando para eles. Como que era? Diante de uma situação de desespero, mantenha calma e lembre-se que os seus pés estão no chão. Ou seja, o chão com quem você está conectado é a Mãe Terra, a tua mãe. Porque a Mãe Terra é a mãe de todos nós. É ela quem nos sustenta, é ela que nos dá equilíbrio, ela nos dá a água, o ar, a casa, de certa forma, porque a gente mora na Terra, né? Então é ela junto com Deus. É a união das forças para proteger os seus filhos, as suas crianças. Nossa, uau! Gente do céu, isso aí explodiu a minha mente. Que leitura maravilhosa. Que leitura maravilhosa. Se vocês soubessem a força que eu tô pegando aqui. É por isso que Deus está falando. Apenas tenha fé, apenas confie. Confie, porque a saída vai aparecer. Observe, olhe ao redor. Olhe ao redor, mantenha calma. Lembre-se, eu vou falar para vocês exatamente o que veio lá na leitura de Áries, né? Lembre-se que os seus pés estão no chão. Lembre-se que os seus pés estão no chão. É só você seguir um passo depois do outro. Lembre-se da realidade, ou seja, não caia na ilusão, na enganação que a raposa está colocando para você. Porque a raposa está criando uma ilusão para você achar que as coisas são de um jeito e ir seguindo naquela direção. Não. A clareza do acreditar é ver as coisas com clareza, ou seja, veja que você não tem que seguir nessa direção. Quando você vê a verdade, você vê os outros caminhos diante de você, você vê Deus agindo. Eu acho interessante porque a leitura de Áries, ela me fez pensar. Tem essa parte de os seus pés estão no chão. Isso me lembrou muito um filme, eu não sei se vocês já assistiram, mas é aquele filme Coração de Cavaleiro, né? Tem umas frases muito interessantes naquele filme, e uma delas é o pequeno Will, quando ele é criança ainda. O pai dele, em resumo, tá, gente? Vou dar um spoiler aí do filme. Em resumo, ele queria mudar o destino dele. O pai dele era pobre, né? Não tinha títulos, não tinha dinheiro e ele queria mudar o destino dele. Ele queria ser um cavaleiro, que são aqueles homens que montavam nos cavalos e brigavam nas justas, né? E tinha títulos e, enfim, eram os homens, né? De honra, vamos dizer assim. Então ele queria ser um cavaleiro. Só que sendo filho do pai dele, sem título, sem dinheiro, sem nada, ele não ia poder competir, ele nunca ia poder ser um cavaleiro. Então o pai dele deixou ele sob a tutoria, ou seja, meio que sendo criado por um homem que era um cavaleiro. Então ele poderia pelo menos aprender o ofício, ele poderia trabalhar na área, ele poderia conhecer um pouco mais e viver um pouco esse universo. E aí ia ficar com ele, né? O que ele ia fazer disso, se ele ia conseguir mudar o destino dele ou não, ia ficar nas mãos dele. E quando o pai dele tá deixando ele com esse homem, com esse cavaleiro, ele fica com medo. E ele diz: "Papai, eu tenho medo. E se eu não souber voltar para casa?" E o pai responde: "Não seja tolo, William. É só você seguir os seus pés." Então eu acho interessante porque aquilo que veio na leitura de Áries, isso me fez ficar pensando sobre isso. É só você seguir os seus pés. Ou seja, se você precisa voltar para casa, sua casa física onde você mora, se você precisa sair de uma situação, se você precisa voltar para o seu eixo, se você precisa, é só você seguir os seus pés. Ou seja, não fique naquela situação confusa. Mexa-se, coloque um pé depois do outro. Só que só caminhar não é a solução. Você precisa caminhar. Uma vez que a gente fala é só seguir os seus pés, significa olhando aonde você está pisando, olhando o caminho que você está seguindo, com atenção, vendo a verdade.
Porque é lógico, na cabeça do William criança, o que ele devia pensar? Aonde que fica a minha casa? Fica longe, eu não vou saber chegar, eu não vou saber conhecer. Mas quando a gente para pra pensar, não, se eu sei o meu endereço, é só eu ir atrás de um mapa, né? Hoje em dia a gente pensa, vou ver o GPS, vou ver a localização. Ou seja, é a realidade, é o físico, é o que está acontecendo aqui e agora. Que é o que Deus está falando. Observe o que está acontecendo aqui e agora. Eu sei que vocês vão saber exatamente o que olhar. Exatamente o que olhar. Porque é aquilo que a gente estava falando, a pessoa quer criar a situação para que você só enxergue uma única coisa, para que você só enxergue o conflito e a discussão e a briga. Mas se você está vendo a realidade, o aqui e agora, a briga não é real, a briga não está acontecendo. É aquilo que a gente falou, é o destino. A briga é a intenção que a pessoa quer lançar, o conflito, a situação difícil, é a intenção que a pessoa quer lançar no seu caminho. Só que se você vai decidir, não, eu não vou seguir nisso daí, esse destino não vai acontecer. Você pode mudar o seu destino. E é interessante porque a gente já estava falando sobre isso, né? Sobre destino, as escolhas. Você pode mudar o seu destino, enxergando as outras coisas que estão diante de você. E se você não sabe o que fazer, se você não sabe em que direção seguir, você ora a Deus, você pede a Deus a guia, porque Ele é o Pai. Porque Ele é o nosso Senhor Todo-Poderoso. E Ele vai nos socorrer, e Ele vai nos guiar. Então, o que você pode fazer é continuar cuidando das suas tarefas, do seu trabalho, da sua casa, pagar suas contas, cuidar da sua vida, enquanto você aguarda essa resposta chegar, porque essa resposta vai vir. Quando você não tem o que fazer, quando você não sabe o que fazer, a resposta ela vai vir até você. E aí é só seguir os seus pés. Aí é só continuar. Uau! Qual é a orientação, Espírito, por favor? Qual é a orientação? 9 de paus. A rainha de água, energia de câncer, escorpião e peixes. Exato. 4 de paus. Exato. O 6 de paus, rei de água, energia de câncer, escorpião e peixes. As de espadas. No fundo do deck, a temperança, energia de sagitário. Exatamente. Nossa Senhora, exatamente. Aqui o que a espiritualidade está falando é, lembra que a gente falou? Fique dentro do seu círculo de proteção. Ou seja, lembre-se que você tem proteção, lembre-se da proteção da espiritualidade, não se mova, permaneça onde você está. Respire fundo, faça uma oração e eu sinto assim, com o círculo de proteção você já sabe o que é seguro e o que é perigoso, o que é bom e o que não é. Então, permaneça no caminho que você está, permaneça protegido com as pessoas, as coisas, as situações que você sabe que são de confiança e confiando em Deus. Primeira coisa de tudo. E segundo, não saia do seu círculo de proteção, ou seja, não vá no caminho que a raposa quer que você vá. Não deixe que a raposa faça você enxergar uma única coisa, que é esse vermelho, que é essa situação difícil. Não deixe isso acontecer. Porque é isso que essa raposa está fazendo, essa rainha de água. Ela está junto com o rei de água, tá? Isso aqui pode ser casal, pode ser família, pode ser duas raposas juntas, aonde eles esperam ter vitória. Só que a partir do momento que você enxerga a verdade, aí a gente tem a flecha de prata. A flecha de prata, ela suga todo o veneno e toda a energia ruim do ar. É o as de espadas, é a clareza do acreditar. Você enxerga a verdade, você ouve a sua intuição, você vê os sinais, você vê o caminho que Deus vai te indicar. Você vai saber o que fazer. Você vai conseguir seguir pelo caminho para a sua vitória e para o 4 de paus. O 4 de paus também fala a casa. Lembra, você vai conseguir seguir os seus pés e voltar para casa. Ou seja, voltar para casa, voltar para o seu eixo, voltar para o seu caminho, para a direção que você tem que seguir.
também fala, quando a gente fala sobre voltar a casa, retorno ao lar, as coisas voltando para o lugar onde elas têm que estar. Equilíbrio. A temperança. Tudo equilibrado no seu exato lugar, na sua exata posição. Exatamente como tem que ser. E é interessante porque a ampulheta, tempo divino, a temperança fala sobre tempo divino. E o que eu acho interessante é que logo aqui atrás a gente tem um cavaleiro. Cavaleiro de espadas, energia de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Normalmente eu não gosto desse cavaleiro, porque ele é o cavaleiro da encrenca. Mas como a gente estava falando do coração de cavaleiro, lembra? O cavaleiro, mudar o seu destino. Você vai conseguir mudar o seu destino e voltar para casa. Na realidade, gente, isso tem um significado muito mais profundo do que o que parece. Porque, olha, qual é o significado básico do que o que a gente está falando aqui? Significa você enxergar a verdade, não cair na armadilha da raposa e voltar para sua segurança. Sair da armadilha, né? Voltar para sua zona de conforto, para o seu local seguro. E daí para frente você continuar a seguir com a sua vida, tudo tranquilo, tudo de boas. Só que o significado mais profundo e espiritualmente falando dentro dessa situação significa você enxergar a verdade, quebrar as armadilhas e o jogo da raposa, aonde voltar para casa significa a raposa não vai mais conseguir enganar ninguém. A raposa vai perder as suas alianças? A raposa vai perder a força de criar armadilhas? E alguém aqui vai conseguir entrar numa energia de proteção e segurança, estar livre da raposa para sempre. Por quê? Porque finalmente as coisas vão entrar nos seus eixos. Finalmente as coisas vão ser como elas têm que ser. Então, isso significa, quem quer que seja essa raposa entrou no teu caminho para mudar o teu destino. Só que de uma forma ruim. Virar as coisas, virar a roda da fortuna de cabeça para baixo. Impedindo você de ser quem você tem que ser, de chegar onde você tem que chegar, tentando tirar as suas bênçãos. Tentando impedir a manifestação divina na tua vida. Só que Deus, que é o nosso Pai, está colocando você de volta no seu lugar. Está trazendo você de volta para casa, ou seja, para o seu caminho, o seu destino, aquilo que Deus planejou para você, no tempo divino, no tempo perfeito. Com essa história, essa energia do tempo divino, eu sinto que talvez aqui a gente está falando sobre uma coisa que ela demorou muito tempo. Isso aqui pode ser uma história de anos. Mas finalmente o tempo chegou, é chegado a hora. É chegado o tempo da queda das raposas. É chegado o tempo do fim da palhaçada. Das raposas saírem da frente. E alguém aqui voltar para casa. Ou seja, estar no caminho que tem que estar. Voltar para a sua missão, para o seu propósito. Para o caminho e para os planos de Deus que tem que seguir, que a raposa tanto atrapalhou. É hora da roda da fortuna virar de cabeça para cima. Para que o destino se cumpra na sua vida exatamente como ele tem que ser. Chega de interferência da raposa. É por isso que tem a carta do mundo. É um novo mundo. E é por isso que é 12-21. Porque 12 está estagnado. Enquanto a raposa estava numa energia de prosperidade, de abundância, 21, a raposa estava adorando, a raposa estava, deitando e rolando. E alguém aqui estava estagnado. Só que agora tá na hora da roda da fortuna girar. Então alguém aqui vai sair da estagnação, vai entrar num novo começo, numa vida nova. E exatamente como a roda da fortuna funciona, agora é hora do karma ir para a raposa. Então a raposa vai sair da energia do mundo, vai entrar na energia do pendurado, estagnação. A raposa vai ficar estagnada. O feitiço vai virar contra o feiticeiro. De volta pro remetente. De volta pro remetente. Uau!
Gente, eu tô passada com a leitura de vocês, eu tô passada. Vocês veem como Deus é bom? E eu não falo, mas não era aquilo que a gente tava conversando, gente. Eu falei pra vocês, a gente nunca imagina os caminhos que Deus toma. Não tem como a gente imaginar, não tem como a gente sozinho fazer, porque Deus é perfeito. Deus é perfeito, Deus vê tudo, Deus conhece tudo. Então aquilo que ele faz, ele vai na exata medida, ele vai no ponto certo, sabe? No X da questão. Então eu sinto que aqui o que Deus está pedindo é confie, por isso escolha as suas batalhas. Talvez no passado aqui alguém ainda não tinha conhecimento, não tinha discernimento, não tinha entendido logo quando isso daqui começou e entrou nas batalhas erradas, porque é isso que a raposa faz. A raposa estava aqui fazendo, criando batalhas, criando situações difíceis, brigas, discussões, e agora chegou a hora disso daí acabar. Ponto final. É o fim da palhaçada da raposa. É a hora da verdade. E é isso que tinha vindo aquela confirmação. É por isso que isso daí é uma coisa que não vai quebrar. A verdade de Deus, esse plano de Deus. Uau! De certa maneira, é só seguir os seus pés. Eu também sinto assim. Apenas siga o fluxo. Segue o caminho que Deus está te dando, confie nele, apenas vai seguindo. Vai seguindo o que Deus está te orientando, que Deus está te conduzindo. Deixe Deus conduzir o seu barco. Você vai chegar exatamente onde você tem que chegar. E eu acho interessante porque quando no filme, né, o pai do William foi levar ele até esse cavaleiro, eles foram de barco. Quando o William voltou para casa, quando ele já estava adulto, ele já estava crescido, ele virou cavaleiro, tá, gente? Quando ele já estava crescido, ele voltou de barco. Ele ainda não era um cavaleiro oficialmente falando, mas ele voltou de barco. Interessante. Uau! E eu acho interessante porque exatamente esse conselho veio para vocês na leitura lá do Runas, né? Segue o fluxo. E eu acho interessante porque a carta que eu vi lá para vocês foi essa daqui. Indo com a correnteza. E essa carta, ela me fez lembrar muito aquela música Segura na Mão de Deus. E eu acho interessante que é bem isso. Segura na mão de Deus e vai. Segue os teus pés. Simplesmente deixe Deus te conduzir. Inclusive, essa carta representa um as de copas, tá? Então é um novo começo que vai trazer realização. Uau! Gratidão, Espírito. O gambá, disfarce, número 23. Interessante porque essa foi a carta que veio para Gêmeos. No fundo do deck, número 20, o rato, minúcia. Exato. Gratidão, Espírito. Aqui o que a espiritualidade está me falando é quem quer que seja essa raposa, ela está querendo criar estresses, discussões, conflitos, perrengues, problemas. Essa pessoa está querendo tacar pedra no seu caminho. O que você tem que fazer é agir exatamente como o gambá e contornar. Não bata de frente, não enfrente. É aquilo que eu estava falando na leitura de Gêmeos, né? Talvez até seja legal vocês passarem na leitura deles, tá, gente? Porque pode ser que ressoe de alguma maneira. A carta do mago veio lá 2 vezes, tá? E aqui tem a carta dos enamorados também, a energia de Gêmeos. O gambá, como é que ele funciona? Ele é um bichinho que se ele se vê sob perigo, que ele acha que ele vai ser atacado por um predador, ele vai ser devorado, ele finge de morto. E aí o predador vai embora. E aí ele consegue fugir. Então, o que significa isso? Significa você, diante das situações de perigo, das situações de problema, de perrengues, de conflito, as situações difíceis, significa você evitar o confronto direto, não bater de frente. Significa você contornar a situação, fingir que não é com você. Fingir de morto, ou seja, fingir que você não tá vendo, faz a egípcia. Finge que não ouviu. Encontrar um caminho alternativo. Sair pela lateral. Confiar em Deus.
aguardar de Deus essa resposta. Eu acho interessante porque foi exatamente o que eu vi aqui. A parte interessante que da orientação do que Deus falou foi tipo, não saia do seu círculo de proteção. Sabe, não meta os pés pelas mãos, não entre na encrenca, não faça o que a raposa quer que você faça, apenas continue aonde você está, dentro do círculo de proteção, no seu caminho, na sua posição. Que na verdade quem vai agir aqui é Deus. Essa aqui não é uma briga pra você, é pra Deus. É Deus quem vai brigar aqui, porque foi exatamente o que apareceu aqui. A intervenção vai ser divina. E o que eu acho interessante é esse conselho de não enfrentar a pessoa má é um ensinamento de Jesus. Jesus nos ensina isso, porque não adianta. Tem outro ensinamento que ele também fala que eu acho incrível, que ele fala assim, porque ele recebeu a autoridade de Deus, né? Deus deu autoridade para ele para expulsar demônios, né? E os exorcismos que ele fazia era uma coisa assim inacreditável, gente. Era uma coisa assim, sabe, de ficar de queixo caído. Ele dava a ordem e o espírito ruim, o espírito mau saía, porque ele é o Filho de Deus. Então, Jesus ensinou, existem certos demônios que só saem, só são expulsos com oração e jejum. É exatamente isso. Ou seja, essa é uma situação que não adianta você querer enfrentar, você querer batalhar, você querer entrar na briga. Porque esse é o tipo de coisa que a gente, ser humano, carne e osso, a gente não tem força. Mas quando a gente tem a fé, confiar em Deus, não deixar essa energia ruim nos quebrantar, nos desesperançar e saber, Deus vai agir por mim. Aonde eu não posso ir, aonde eu não consigo chegar, o que eu não consigo fazer, o que eu não sei fazer, o que eu não posso. Deus pode, Deus é o Deus do impossível. E já falamos isso aqui na leitura hoje, hein? Deus é o Deus do impossível. É isto. Então, o que quer que seja, gente, nos próximos dias, entregue na mão de Deus e deixa Ele agir. E deixa Ele agir. E saiba, Ele vai estar guiando todo o seu caminho de volta para casa. É só você seguir os seus pés. Uau! Eu tô encantada com a leitura de vocês, minha gente. Eu tô encantada com a leitura de vocês. Que coisa mais maravilhosa do mundo. Vocês perceberam os sinais, vocês viram os sinais. E eu acho interessante porque é exatamente o que Deus falou. Veja os sinais. Eu vi os sinais do começo ao fim. O barulho que eu ouvi. Aquela hora que eu falei pra vocês, os anjos vão se manifestar. O meu baralho mexeu sozinho. Foi por isso que eu vi. Não tava aqui na frente, tava, sabe, aqui do lado. E eu tô vendo os sinais na leitura de vocês. Então eu tô assim, encantada. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor jamais desampara os teus filhos e as tuas filhas. E obrigada também ao Senhor Jesus, que também jamais nos desampara e sempre nos dá a guia e a orientação e o ensinamento, a sabedoria necessária para cada situação. Ai, gente, vamos falar de energia então, os signos que mais se destacaram. Temos aqui Câncer e Peixes, Gêmeos, Câncer e Peixes de novo, Câncer, Áries, Gêmeos e Virgem, Peixes, Leão, Temperança, né, a energia de Sagitário. Interessante que na leitura de Gêmeos também veio assim. Deixa eu ver. E é isso aí só, né, minha gente? Pode ser que aí pra... aqui também temos Capricórnio. Pode ser que aí pra alguém algum desses signos signifique alguma coisa, tá? Particularmente, gente, Gêmeos, Peixes, Câncer são signos que eu achei que tá muito, muito intenso, tá? Pode ser que seja interessante pra vocês passar na leitura desses signos, né? Câncer, já estamos aqui na leitura dos cancerianos. Pode ser que tenha outro canceriano na situação também envolvido, tá bom? Os demais signos pode ser que as leituras ressoem aí de alguma maneira. Beleza, minha gente? Essa é a leitura, tá? Eu adorei fazer a leitura aqui com vocês. Eu achei que ela foi incrível, foi uma honra. Nossa, adorei mesmo. Sabe? Lembrando aí também que se não ressoou contigo, não tem problema. Solta pro universo que é pra outra pessoa, tá?
Eu vou ficando por aqui. Deixo para todos aí um grande beijo. Até mais.